Antes de começar o vídeo, eu gostaria de relembrar a você que esse vídeo que vocês acabaram de ver é feito de um momento muito maior, um vídeo muito mais comprido. Então, talvez alguma coisa sobre esse conteúdo em específico eu não expliquei muito bem nesse vídeo que você vai ver, porém eu expliquei melhor no vídeo como um todo. Então, se tiver alguma dúvida sobre esse conteúdo, mande a sua dúvida nos comentários que eu possa ler ela e eu entender melhor o que você não entendeu e com isso conseguir te explicar melhor o que você não entendeu, se for possível. Então, aproveite o vídeo é sobre, a gente vai aprender sobre o que é a renda variável e o que é a renda fixa, o que é cada uma, suas diferenças e outras coisas. Fique com o vídeo. Até mais. Vamos começar a falar sobre rendas. Antes de falar sobre as rendas, eu gostaria de apresentar o triângulo de Nigro. O triângulo de Nigro, ele tem esse nome por causa do canal Primo Rico, que é muito popular no Brasil, que fala sobre investimentos. Esse canal, ele é feito pelo Thiago Nigro. E ele viu que tinha esse triângulo, mas não tinha nome para ele. Ele pôs o nome dele. Por que a gente vai usar ele nos nossos slides? Porque ele consegue mostrar a relação de um título ser rentável, ser um título com uma certa liquidez e se ele é seguro ou não. Eu vou explicar o que é cada uma dessas coisas. Mas antes disso, eu preciso falar o que é a palavra título. Eu vou usar essa palavra muito principalmente em renda fixa, por quê? Título é aquele papel que certa pessoa emite, ou seja, vamos supor, eu sou um banco e eu quero um certo dinheiro de você, eu quero um empréstimo de você. Então, eu faço um papel pedindo quanto eu quero de empréstimo e quanto eu vou te devolver no futuro. Igual um investimento, um, um empréstimo. E eu falo assim, olha, quem quiser tá aqui. E daí, se alguém achar interessante aquele empréstimo, ou seja, o banco está pedindo 1.000 e ele vai me dar uns juros de 10% ao mês. Se alguém achar interessante isso, e ele fala a data, ou seja, é um empréstimo de R$ 1.000, 10% ao mês, e isso vai acontecer por 2 meses. Um mês. Se alguém achar interessante esse título, que é esse empréstimo do banco, a pessoa aceita esse título. E é isso que geralmente acontece do CDB, que a gente vai ver, que é o Crédito Depósito Bancário, CDB. E é isso que acontece. E daí o banco recebe esse bill e daí ele te paga com juros. Isso é um título. Esse é o nome que a gente usa para os investimentos de renda fixa. Eu vou falar de títulos da renda variável, mas não funciona assim, é errado eu falar isso. Agora que você sabe o que é o triângulo de Nigro e o que é o título, eu vou falar sobre esses três nomezinhos aqui que a gente usa bastante em investimento. O primeiro é a rentabilidade, se ele é rentável ou não. O que é rentabilidade? É quando você põe um dinheiro em certo título e depois de certo, quando você resgata esse título, acaba, né, o prazo, você recebe aquele dinheiro mais uns juros. A rentabilidade é quanto por cento aqueles juros que você ganhou, ou seja, se eu pus R$ 100 no banco e ele me devolveu R$ 110 depois que acabou o título, quão rentável é aquele título, quanto de rentabilidade eu recebi no final daquele mês. Ou seja, a gente vai pegar o quanto a gente conseguiu de juros, né? Que foi esses R$ 10. E a gente vai dividir pela quantidade inicial investida. Ou seja, se a gente teve R$ 100 e a gente ganhou R$ 110, a gente ganhou R$ 10. Então é R$ 10 dividido por R$ 100, que vai mostrar 0,10. Isso quer dizer que aquele título
porque a gente usa a porcentagem na rentabilidade. Então aquele título é 10%, tem uma rentabilidade de 10%. Então isso é rentabilidade. Não tem muito o que explicar. É isso. Você pega o quanto você ganhou de lucro, né, de juros, e divide pelo valor inicial. E você vê quão rentável foi o seu título. Isso é rentabilidade. A próxima coisa é segurança. Segurança fala assim: quão seguro é um título? Óbvio, mas tipo, deixa eu pensar bem na minha frase. É como a gente fizesse assim. Por exemplo, a renda fixa, a gente sabe que o quanto a gente vai conseguir de juros, de rentabilidade, vai ser quanto a gente fala no início da compra do investimento. Ou seja, ele já fala, por exemplo, pré-fixado, assim, igual a gente fez lá no site, ele vai falar assim: ok, 12% ao ano em um prazo de 2 anos, sabe? Ele já fala, então é mais seguro, porque não tem muito que, sabe, fugir disso. Porque, como posso dizer, é seguro, sabe? Não tem como ele cortar no meio do título. Você tá no meio, 1 ano e meio no título, ele fala: não, 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 não funciona assim. Isso não acontece. Já a renda variável é imprevisível você saber quanto você vai é, ter realmente de rentabilidade ou não. Então, tem essa questão de segurança e não dos títulos. Quanto mais risco você põe ele, ou seja, mais coisas no mundo afora, na economia, pode interferir aquela rentabilidade, menos seguro ele é. Ah, achei, ó, ficou bonito. Vou até falar de novo. Quanto mais coisas no mundo afora, na economia, podem influenciar na sua rentabilidade do seu título, menos seguro ele é. Quanto mais seguro ele é, menos coisas podem influenciar a rentabilidade do seu título. Isso é segurança do título. Por fim, a gente tem a liquidez, que é a rapidez que você consegue desfazer aquele título da por exemplo, eu falei com um banco, né? Ah, eu quero investir em você, né? Os R$ 100 para depois receber os R$ 110. A velocidade que eu consigo receber essa quantidade de volta. Como assim? Então, existem títulos que demoram 1 semana para você receber, 2, 1 mês, 6 meses, 1 ano. Ou seja, você investe o dinheiro e só depois de anos você pode receber ele de volta. O que isso quer dizer? Que ele tem uma liquidez baixa. Mas, por exemplo, ações. Você pode receber, tipo, você pode comprar e vender no mesmo dia. No Tesouro Direto tem o Tesouro Selic. Você pode no mesmo dia vender o seu investimento. Isso quer dizer que esses títulos possuem uma liquidez alta. Ou seja, quão rápido você consegue investir e tirar o dinheiro, mais rápido, maior é a liquidez. E o ao contrário, menor a liquidez. Então, rentabilidade é quanto rende o seu título, é quanto você põe e depois sai de lucro. Segurança é quanto as coisas do mundo externo interferem no seu título ou não. E liquidez é quão rápido você consegue tirar o título de um certo investimento. Aqui eu tentei fazer um esboço de mostrar como seria. E da variável ela é muito rentável, ela até que tem uma liquidez boa, mas a segurança dela é pouca. Já a renda fixa, por ela ser mais segura, ela tem uma rentabilidade mais baixa e a liquidez dela também é baixa, igual a da renda variável.
Agora a gente vai falar sobre renda variável e renda fixa. É meio assustador esse slide, mas eu vou explicar tudo certinho. A gente primeiro tem que falar sobre os três. A gente vai falar sobre primeiro a renda fixa, que é esses três da frente. E a gente depois vai falar de renda variável, que é essa parte de baixo. A renda fixa, ela é composta por três tipos. Ou seja, podem ter três tipos de título. Não são nomes. Por exemplo, LCI, Tesouro Direto, LCA. Não são isso. É tipo tipos, realmente tipos que ela pode ser. O primeiro é o pós-fixado. O que é o pós-fixado? É quando aquele título ele se apoia em um índice. O que é o índice? O índice é alguma questão que vira um número. Por exemplo, o CDI. Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor por aqui. Ó, um índice é como fosse um indicador assim para mostrar alguma taxa. Por exemplo, o CDI, a Selic, ela é um é difícil de explicar, mas é como fosse uma caraca, como que eu explico com isso? Um índice, por enquanto precisa saber muito, mas um índice é um númerozinho, tá? Que as pessoas reúnem, veem de acordo com fatores econômicos e conseguem falar, ok, um índice é igual a certo valor, tá? Isso é um índice. Então, uma coisa pós-fixada é quando você tem um título atrelado a esse índice, ou seja, ele de acordo com o que o índice está dizendo, ele vai ter uma certa rentabilidade. Por exemplo, aqui, ó, a partir de 100% do CDI. Se o CDI for 5%, então esse título vai ser 5%. Se esse CDI for 20%, então esse título vai ser 20%. Aqui, ó, tá vendo? Ó, 80%, ou seja, se o índice é 10%, aqui é 8%. Aqui, ó, 101%, 103%. Então, o pós-fixado é isso. Você tem um título junto a um índice. Eles não se separam. O prefixado é o mais fácil. Eu só consegui achar esse, mas tipo, é quando você já tem uma rentabilidade definida e ela não está atrelada a absolutamente nada. Então é tipo 12%, 12,1% ao ano. E daí você tem esse resgate para 2024. Então ele já fala quanto que você vai receber por ano em um certo prazo. O prefixado é bem fácil de falar. Eita, o híbrido é a junção desses dois. Ou seja, a gente vai ter uma parte que nunca vai mudar, que é o prefixado, né? Ou seja, esse 4,76%, e um índice. Então vai ser tipo, ok, a gente vai usar o índice, ou seja, vamos supor que o IPCA seja 10%. Então vai ser 10%, que é pós-fixado, mais 4,6, que é pré-fixado. Então o híbrido é uma junção dos dois, por isso esse nome. Ok. É, então, isso é a renda fixa. É quando você tem você já sabe quanto você vai receber no final de um certo prazo. Ou seja, eu sei, por exemplo, igual o exemplo do título do banco, eu sei que eu vou receber 10% depois do empréstimo do banco. Ou seja, eu dou 100 reais para ele, eu vou receber 110. Eu sei disso. Já está definido que eu vou receber isso. O banco pode falar, viu, deu os problemas, toma 109. Não, é 110.
Ok. Mas como que você pode dizer que isso vai acontecer realmente? Que o banco vai me dar o meu dinheiro de volta? Bom, existe o fundo garantidor de crédito. Além de ser ilegal, o que o banco faria nesse caso, mas vamos supor que ele faliu. Você investiu para o banco R$ 100 e o banco faliu, sabe? Ele não consegue te dar o dinheiro de volta. Existe essa coisa aqui, o fundo garantidor de crédito, que por instituição bancária e o seu CPF, ou seja, não é sua conta lá do Google ou do e-mail assim, é o seu CPF, ou seja, sua pessoa física, né? Eu não sei como que é o nome, a sigla de CPF. Ele, tipo, se você tiver até 250 mil reais investidos em certa coisa, ou seja, no caso da gente é menos, é só R$ 100, ele vai devolver esse dinheiro pra você. Então, acho que é uma forma bem segura de dizer assim, e sim, é bem verídico isso. E agora a gente vai falar sobre a renda variável. A renda variável é quase o que o contrário assim da renda fixa. Enquanto a renda fixa fala quanto você vai receber depois de um certo prazo, a renda variável, igual tá aqui ó, mostrando, ela varia, adivinha só. Então, ou você pode receber uma rentabilidade de 10%, ou você pode receber menos 10%. Ou seja, você pode perder dinheiro. Bom, mas então isso não é sorte? Igual aquele. Não, claramente tem a ver com economia. Então se você saber, tipo, ok, lançou uma lei que vai triplicar os lucros de certa empresa. E, e ninguém fez nada sobre isso. Ninguém reparou nisso. Então o valor da ação tá, sei lá, R$ 10. Deixa eu comprar, porque eu sei que vai triplicar. Quebrou o elástico. E daí você compra e você provavelmente vai ter não vai virar de 10 para 30, mas vai virar tipo você vai receber 20, 15, sabe? Você vai ter uma rentabilidade de 50, 100%. É, mas a renda variável, em resumo, é um investimento que você faz e você é imprevisível no momento que você investe quanto você vai receber no futuro. Isso, como eu disse, por isso que ela é mais rentável, porque ela consegue já que ela tem o risco maior, diferente da renda fixa, ela tem a chance de ter um investimento maior, uma rentabilidade maior. Bom, agora vamos falar sobre imposto. A gente não consegue fugir muito disso, mas tem imposto. Para os investimentos de renda fixa, a gente tem a tabela regressiva de IR, que é o imposto de renda. Se você, isso só se adapta no lucro do seu investimento, ou seja, se eu recebi R$ 10 de lucro daquele investimento que a gente falou, dos R$ 100, e voltou R$ 110, eu recebi R$ 100, R$ 10 de lucro. Então, se eu receber esse lucro de 0 até 180 dias, vai ter 22,5% de imposto sobre esses R$ 10, que seria aproximadamente uns 2,5, assim, sabe? Uns R$ 2 de imposto desses 10. E daí vai diminuindo a partir disso. Você pode tirar foto da tabela, você pode pesquisar, tem em todo lugar, é só pesquisar a tabela regressiva de IR. Igual tá aí na tela. E você provavelmente vai achar ela. E é isso mesmo, é literalmente isso. E tem uns outros impostos, como o IOF, que. Mas eu acho que a gente vai ver mais pra frente.
Não vamos não, é agora que tem que falar. O IOF é uma taxa que você recebe até 30 dias, ou seja, ele vai diminuindo do dia 1 que você pegou o investimento até o dia 30 ele é anulado. Ou seja, você, sei lá, não sei quanto que tem de imposto, mas tipo, no imposto que se você retirar o seu título na renda fixa, a gente tá falando de renda fixa, no seu investimento, se você retirar o seu investimento num período de 30 dias, você vai ter que pagar uma taxa. Mas se você retirar ele depois de 30 dias, essa taxa é igual a zero. Então, ela não existe. Isso explica muito porque alguns investidores perdem dinheiro na renda fixa. Porque não adianta nada eu pegar gastar R$ 1.000 nesse título aqui, que fala que o resgate vai ser só daqui 2 anos, 3 anos, 1 ano no caso, né? Mas a imagem deve ser mais antiga. E eu retirar na hora, eu vou perder dinheiro, porque eu vou ter que pagar essa IOF. E eu não vou ter recebido, a minha rentabilidade vai ser menor do que o imposto. E daí eu vou perder dinheiro. Já, mas tem umas exceções. A gente vai ver o LCI, o LCA e a debentures, que são títulos de renda fixa, e a gente vai perceber que eles são isentos. Isento é quando você não precisa pagar imposto, isento de imposto. A renda variável, ela tem os impostos, eu acho que mas tá mais questão de imposto de renda, é bem interessante. Por exemplo, a gente vai ver mais pra frente, mas é só um spoiler. Se você faz uma operação no mesmo dia, você paga 20%. Ou seja, você compra, vende e ganha lucro, é 20%. Se você faz uma operação normal, ou seja, compra a ação ou qualquer coisa da renda variável e depois de um dia, ou seja, mais de um dia, você vende, daí você já está em operações normais. Isso vale quanto para um dia depois do investimento ou 32 anos. E você, esse, se naquele mês o, e você ganha lucro e a venda das suas ações for maior do que 20 mil, você tem que pagar um imposto de 15%. Se for só os R$ 10 que a gente estava falando, que eu tô dando exemplo, você não precisa pagar nada. Bom, eu acho que eu falei tudo sobre. Então, isso é um pequeno resumo para você entender o que é uma renda variável e uma renda fixa. Em resumo, renda fixa é aquela que já tem um prazo, já tem uma rentabilidade definida antes de você comprar aquele título. Igual aqui, valor mínimo 1.000, você só pode pagar R$ 1.000 para você ter um título custa R$ 1.000 e ele vai ter uma rentabilidade de 12% ao ano e você só vai poder resgatar. Eita! Só pode resgatar dia 24/6/2024. Ele já está falando o que vai acontecer. E você realmente vai receber isso. Na renda variável é meio confuso. Ou você, no momento que você compra aquele título na renda variável, você não sabe qual vai ser a sua rentabilidade no futuro. Pode ser maior do que a prevista ou menor que a prevista. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você, novamente, só lembrando, se você tem alguma dúvida sobre o tópico que a gente acabou de falar, mande sua dúvida no comentário, assim eu consiga te ajudar com ela. O próximo vídeo que veremos será sobre os títulos da renda fixa. Agora que sabemos o que é a renda fixa, podemos falar sobre quais são os títulos dela, qual é a diferença entre os títulos e outras coisas. Em resumo, a gente vai
entrar mais a fundo no tema da renda fixa. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você acha que esse tópico seria importante para outra pessoa, compartilhe o vídeo com essa pessoa. E é isso. Muito obrigado por terem visto o vídeo. Até o próximo. Tchau.